dizia. Então, botei para gravar agora. Então, assim, o objetivo dessa apresentação é a gente conversar um pouquinho sobre esses tópicos que estão aí na tela. Indicações, rever alguns conceitos de anatomia e de fisiologia, principalmente, modos de ventilação, né, seleção desses modos e parâmetros no respirador, quais são os problemas mais comumente a gente encontra, complicações e, logicamente, o que a gente mais quer quando coloca alguém em ventilação mecânica, que é extubar. Então, eu sempre gosto de reforçar que ventilação mecânica ela é meio que um mal necessário, vamos dizer assim. Ela ajuda a salvar muita criança, mas se a gente não usar ela na medida certa, ela pode gerar uma série de problemas nas crianças que venham a sobreviver, ou seja, são estubadas e depois tem alta de uma UTI. Então, hoje a gente vê que a tendência aí nas UTIs é exatamente a gente hipervalorizar, e isso não é à toa, justamente para evitar os problemas da ventilação, as ventilações não invasivas, né? Principalmente o Bubble CPAP e os VNI, com criança principalmente em pronga nasal. Hoje, isso começando já desde a sala de parto, a gente consegue muitas vezes, muitos prematuros, que até um tempo atrás quase 100% eram intubados, hoje a gente consegue muitas vezes evitar a intubação de um grande número dessas crianças, evitar a necessidade de ter que fazer surfactante, com uma medida bem mais simples, que é a ventilação não invasiva. Mas algumas crianças vão falhar, um percentual de prematuro extremo que você coloca em CPAP em sala de parto e acaba falhando, é um percentual até relativamente alto, e aí acaba tendo que ser intubado. Mas mesmo esses que falham, a literatura hoje mostra que mesmo os que falham, os resultados dele lá na frente são melhores do que aqueles que a gente se conduz hoje como se conduzia antigamente, de acreditar que eles não vão conseguir ficar fora de um tubo, já entubar de imediato, levar para a UTI para fazer surfactante. Então, essa é uma realidade que a gente vem trabalhando bastante hoje em dia, né? E, logicamente, se você evita a intubação, você consegue evitar uma série de complicações, de morbidades, de problemas relacionados a neurodesenvolvimento, doenças pulmonares crônicas, né? A hoje tão famosa broncodisplasia, que é um grande problema hoje para essas crianças ainda na UTI, mas principalmente pós-alta, né? Então, hoje a gente tenta, de alguma forma, trabalhar com a ventilação realmente naquelas casos que são necessários. E as crianças que vão para a ventilação, a gente tenta fazer, de uma forma, uma ventilação o menos agressiva possível, tá? Com o mínimo de parâmetro que eu possa conseguir, tentando usar estratégias que poupem esse pulmão de uma agressão inflamatória e de consequências que a gente sabe que são muito ruins para ele. O oxigênio, trabalhar com aquela coisa da saturação-alvo, né? Nunca ficar tranquilo e relaxado com uma criança em ventilação que esteja saturando 97%, 98%, 100%, porque o oxigênio também faz muito mal se mal utilizado, e a tendência dessas estratégias é exatamente a gente tentar conseguir reduzir morbidade neurológica, né, alterações aí importantes que possam ocorrer aí no fluxo cerebral, em consequência não só da ventilação, mas também da oxigenação. Então, em relação à ventilação mecânica propriamente dita, ventilar de forma sincronizada é muito superior e agride muito menos o pulmão, logicamente, do que como se fazia anteriormente a ventilação não sincronizada. Então, isso não se discute. Algumas formas aí promissoras, né, como o NAVA, em recém-nascido, ainda é uma coisa muito fora da nossa realidade. São pouquíssimos serviços que têm condições de tentar esse tipo de ventilação. Hoje, a gente tem uma tendência a trabalhar, principalmente nas crianças prematuras, com volume garantido. A maioria dos respiradores já conseguem fazer esse tipo de ventilação, e é uma ventilação que acaba diminuindo o risco de volutrauma e de barotrauma, porque o respirador vai ajustando a pressão necessária para conseguir ventilar aquele volume que você se propõe a fazer para aquela criança.
ou seja, sem depender da pessoa que está manipulando, porque a pessoa que manipula o respirador, você tem aquele plantonista que é extremamente cuidadoso e fica buscando diminuir parâmetro o tempo inteiro, mas, por outro lado, você tem aquelas pessoas que se acomodam com uma criança que esteja saturando bem, com uma gaso boa e procura não mexer para evitar que isso possa trazer problema. Então, esse tipo de estratégias têm sido, sim, as prioridades hoje em dia, né? Então, trabalhando aí com uma PEP adequada, de forma, lembrando que a pressão inspiratória positiva é quem vai recrutar, mas quem vai garantir esse recrutamento, evitando o desrecrutamento, é uma PEP adequada. Trabalhar com tempo inspiratório o mais curto possível, lembrando que quando a gente vai ver esse conceito aí de tempo inspiratório, a gente vai ver que realmente os recém-nascidos eles têm um tempo INS muito curto, e se você põe um tempo INS mais longo do que ele precisa, as chances de lesão pulmonar são muito maiores. Trabalhar com volumes correntes menores, ou seja, evitando os grandes volumes correntes, já que a gente sabe que o volutrauma é o que mais causa dano ao pulmão de uma criança em ventilação mecânica, e muitas vezes a gente permite aí uma hipercapnia, desde que o pH não esteja muito baixo, logicamente, mantenha a saturação dentro de uma saturação alvo, não querendo buscar uma saturação muito próxima de 100%, que antigamente se achava que era bom, mas hoje a gente sabe que isso tem muitos problemas para essas crianças. Então, a gente tenta evitar o volutrauma, isso é Peraí que está entrando uma pessoa aqui, vou admitir. Isso é uma estratégia que tem sido usada hoje com bastante intensidade, né? E buscando deixar esses pulmões recrutados, facilitando a troca e a ventilação dessas crianças. Mas, de qualquer forma, para a gente conseguir trabalhar com uma criança em ventilação mecânica e fazer isso de forma segura e que seja eficiente a proposta que estamos tentando, a gente tem que conhecer a doença que a gente está lidando. Em recém-nascido, a gente tem uma gama de doenças, mas os comportamentos são parecidos muitas vezes, né? Como é que elas evoluem, o que tem de fisiopatologia dessas doenças que a gente pode tirar proveito na hora que vai ventilar, conhecer aí esses conceitos principais de fisiologia e fisiopatologia pulmonar e as vantagens e desvantagens dos modos propostos de ventilação. Então, assim, em relação à fisiologia básica, então, se a gente for lembrar que um paciente que não está entubado, não está ventilado, ele consegue fazer com que o ar chegue aos alvéolos a partir do momento que ele, utilizando a caixa torácica, né, a musculatura da caixa torácica e o diafragma, e fazendo uma inspiração com ampliação dessa caixa torácica, logicamente que a pressão que ele consegue, e aí ele gera uma pressão negativa no espaço pleural, já que ao abrir a caixa e rebaixar o diafragma, ele traz consigo a pleura parietal, que está bem colada na parede do tórax, e aí você cria um vácuo dentro do espaço pleural e gera uma pressão negativa de 4, 5 centímetros de água negativo, e isso é o suficiente para que a pressão intrapulmonar fique abaixo da pressão atmosférica e o ar tende a ir em direção ao alvéolo, que é a chamada convecção. E quando a gente põe uma criança em ventilação mecânica, na verdade, a gente usa uma pressão positiva para empurrar esse ar lá para dentro. Ou seja, então, isso é totalmente antifisiológico, mas é a forma que se faz e que hoje a gente sabe que antigamente usava aqueles pulmões de choque, abrindo caixa torácica, via-se que tinha muito mais lesão pulmonar. Mas, de qualquer forma, o que a gente usa hoje também não é isento de algum tipo de agressão, e a gente tem que trabalhar isso com bastante cuidado. A gente precisa conhecer o que leva com cada mudança que eu faço de parâmetro de ventilação mecânica, até para saber, dependendo da situação que eu encontro essa criança, dependendo da gasometria, da evolução radiológica, o que eu quero fazer, o que eu me proponho a mudar em termos de parâmetros, ou seja, fazer sabendo o que está fazendo e não simplesmente fazer porque já tem essa coisa meio automática do tipo, CO2 alto, aumenta isso, aumenta aquilo.
Então, isso a gente tem que trabalhar com o máximo de consciência possível, e para isso a gente precisa fazer assim, uma revisão aqui rapidamente de alguns dados que eu acho que são interessantes a gente relembrar, que isso aí escapa sempre da memória da gente. Então, só o crescimento, a criança, isso é uma coisa que é importante no recém-nascido. Na criança, de um modo geral, é o grande potencial de recuperação que elas têm de quando elas fazem uma lesão pulmonar, e justamente porque elas têm um crescimento muito grande de área de troca. Então, você vê em termos de alvéolo, do nascimento até 8 anos de idade, há um aumento de 15 vezes, né, no número de alvéolos, e, logicamente, que é um aumento proporcional de área de troca gasosa. Isso é importante demais, porque por isso a gente vê crianças, às vezes, faz doenças gravíssimas, e no decorrer dos anos, quando você vai acompanhando essas crianças, elas evoluem, às vezes, muito bem, e isso se deve a essa grande capacidade de recuperação que elas têm. É importante lembrar que as crianças pequenas, né, os recém-nascidos principalmente, eles têm poucas estruturas que fazem circulação colateral de ar, como poros de Kohn, que comunica alvéolo-alvéolo, canais de Lambert, que comunica bronquíolo-alvéolo. Então, qualquer processo obstrutivo em uma unidade bronquiolar, se isso não manuseado corretamente, tem chances grandes, muitas vezes, de gerar áreas de atelectasia. Então, essas crianças, elas, às vezes, saem de uma situação para outra de piora clínica muito rápida, justamente por falta, às vezes, dessas estruturas de circulação colateral. O recém-nascido, aí principalmente o prematurinho, eles têm um externo muito maleável. E a gente sabe que a criança deitada em decúbito dorsal é exatamente o externo, a base de apoio das costelas para fazer essa abertura do movimento inspiratório durante a entrada de ar. Então, se você tem uma base de apoio muito mole, você muitas vezes pode gerar um afundamento com uma instabilidade de caixa torácica. Por isso que, às vezes, antigamente, crianças nasciam prematuras, quando não se tinha muita UTI, e essas crianças, às vezes, quando você botava elas em decúbito ventral, às vezes a oxigenação dela melhorava muito, justamente porque você passava a usar a coluna como uma base de sustentação das costelas, e a coluna não tem como ser maleável. Então, você dava uma sustentação aí na caixa torácica e diminuindo a instabilidade. As costelas são mais complacentes e mais horizontalizadas, por isso que a gente vê o recém-nascido respirando. A respiração é muito mais abdominal, porque o movimento torácico que você vê é pequeno, porque as costelas já são horizontalizadas, como se fosse um barril mesmo, então mexe muito pouco no processo inspiratório. Musculatura pouco desenvolvida, isso se acentua com a imaturidade. A complacência da caixa, muitas vezes, é muito maior do que a complacência do pulmão. Então, por exemplo, um prematuro com doença, tipo uma doença de membrana hialina, ele tem uma caixa muito mais complacente do que um pulmão. Então, no movimento inspiratório, ao invés de abrir e puxar o pulmão, acaba que o pulmão puxa a caixa torácica e por isso você tem aqueles afundamentos de caixa com distorção, isso vai gerar muita hipóxia. Esse mecanismo de alça, ou seja, na verdade, o diafragma, como a gente vê nessa imagem ao lado, eles são menos encurvados, então tem menos movimento de ampliação de caixa torácica. Tudo isso atrapalha e principalmente se o pulmão tiver com algum, logicamente, processo patológico, isso vai aumentar o trabalho dessas crianças e a chance dessas crianças fadigarem é muito maior. Outra coisa interessante que vale a pena a gente relembrar, que o diafragma, por exemplo, das crianças prematuras, eles têm apenas 10% de fibra tipo 1, que vem ser as fibras de resistência. Então, você compara com uma criança a termo, tem 25% de fibra tipo 1, aos 3 meses você passa para 40%, e um adulto tem metade das fibras são fibras de resistência. Então, eles têm muita fibra de contração rápida, pouca fibra de resistência, então a chance de fadiga é muito maior nessas crianças. Os músculos intercostais que ajudam a estabilizar a caixa torácica, a gente sabe que o recém-nascido passa um tempo muito grande, mais de 50% do tempo dele, ele passa em sono REM. E durante o sono REM, você tem um relaxamento desse músculo, e isso faz com que haja uma diminuição e um aumento da instabilidade da caixa torácica. Então, esses componentes que ajudam com que a gente tenha um ciclo respiratório eficaz,
nessas crianças, eles têm vários fatores, como a gente está vendo, que podem dificultar isso, aumentando muitas vezes a chance dele não tolerar quando ele tem uma patologia pulmonar que exige mais aí desses componentes do processo de respiração. Volume corrente, né? Hoje a gente trabalha muito com volume garantido, então quando a gente fala em volume corrente, né, que é o ar que vai entrar e sair no pulmão, né, em cada vez que essa criança respira, que vai variar de 4 a 8 ml por quilo, a gente tem que lembrar, se você tiver ventilando com baixos volumes correntes, essa criança tende à hipóxia. Se você exagerar no volume corrente, você aumenta a chance de volutrauma, de aumento de lesão inflamatória e as consequências da lesão inflamatória. A pressão de condução, que é o gradiente para ele atingir o volume corrente desejado. Então, como eu falei, numa respiração espontânea, a criança usa de 4 a 5 centímetros, que é essa mudança de pressão no espaço pleural a partir do movimento da caixa torácica. Então, quando a gente está trabalhando com o paciente em ventilação, a gente tem que lembrar que o ΔP, que é a diferença entre a pressão inspiratória positiva e o PEP, esse ΔP é que vai gerar, quem gera o volume corrente naquela criança. Então, mesmo que eu não esteja trabalhando com volume garantido, esteja trabalhando com TCPL, que são aquela ventilação muito usada no recém-nascido, limitada a pressão e controlada a tempo, a gente sabe que quando a gente aumenta o delta, a gente está aumentando proporcionalmente o volume corrente, e aí isso pode ser bom se ele estiver precisando, mas pode ser muito agressivo se ele não estiver precisando disso. Então, só para lembrar, complacência pulmonar, que na verdade representa a elasticidade desse pulmão, mais complacente, mais elástico, menos complacente, menos elástico. Então, qualquer doença do período neonatal, na grande maioria das vezes, pneumonia, membrana, mecônio, qualquer uma delas, de um modo geral, taquipneia transitória, elas reduzem a complacência pulmonar. E a complacência pulmonar, o normal varia mais ou menos por quilo, que é mais interessante a gente guardar, porque tem uma variação muito grande, de 1,5 a 2 ml por centímetro de água por quilo de peso, e ela é o produto da variação de volume sobre a variação de pressão. Então, se você tem um pulmão muito complacente, você gera um volume maior nesse pulmão com menos pressão. Se você tem um pulmão muito duro, ou seja, um pulmão doente, que a complacência está muito diminuída, muitas vezes você vai gerar pressões altas para conseguir gerar algum volume corrente. Então, essa curva volume-pressão, que muitos dos respiradores trazem essa informação para a gente, esse formato da curva é uma coisa que a gente tem que estar sempre com ele em mente. Bate o olho no respirador, você tende a olhar e falar, essa criança tem uma complacência, está com a complacência muito ruim, pelo formato dessa curva. Então, isso nos ajuda bastante. Então, quando eu falo em volume corrente, numa criança em ventilação convencional, eu tenho que lembrar que esse volume gerado está ligado diretamente à diferença entre a pressão inspiratória e a pressão expiratória positiva. Então, assim, quando a gente olha essa curva, volume e pressão, então, se você começa a gerar uma pressão, a partir de uma certa pressão, o pulmão começa a abrir, que é essa primeira zona de inflexão, e esse pulmão vai abrindo até um limite. E aí ele chega nesse limite, há um relaxamento da musculatura, e essa criança faz um processo passivo de liberação do ar para o exterior. Então, a criança em ventilação convencional, geralmente, a área de mais segurança para a gente trabalhar é mais ou menos aonde está representado aqui no meio. Ou seja, o pulmão, você tem que tomar cuidado para não abrir demais o pulmão e você tem que tomar cuidado para não abrir de menos e tomar cuidado para, na expiração, esse pulmão não tender a colabar. Se ele fica colabando e abrindo, ele gera um outro tipo de lesão também, que é a chamada atelectrauma. Então, todos esses mecanismos de lesão a gente tem que lembrar para evitá-los durante a nossa ventilação mecânica. A resistência é um outro conceito de fisiologia que é importante a gente lembrar.
Então, na verdade, a resistência ela é medida pelo movimento que o ar, resistência que o ar encontra ao entrar na via aérea. Então, logicamente, que uma pessoa não entubada, a partir do momento que o ar vai entrando, as vias aéreas vão estreitando. Quanto mais estreita é a via aérea, maior é a resistência. Quanto maior o diâmetro ou menor o comprimento, menor a resistência que você vai encontrar. Então, isso é importante até de lembrar coisas simples e bobas. Você tem um prematurinho entubado, que os tubos são muito finos, 2,5, 3, quando ele permite isso. Às vezes esse tubo é muito longo, vale a pena, às vezes, você diminuir o tamanho desse tubo, porque você está contribuindo para reduzir a resistência que o ar está encontrando para entrar nesse pulmão. E a gente vai ver, né, a gente pode ver aí, um recém-nascido normal tem uma resistência que varia de 20 a 40 centímetros de água por litro por segundo, que é muito mais alta que no adulto por causa da diferença de tamanho de via aérea. Se você entuba essa criança, você tem um aumento aí de quase 4 vezes nessa resistência, só pelo fato de colocar um tubo na via aérea. Por isso que as tentativas iniciais de CPAP com o paciente intubado não funcionaram, justamente porque você põe uma criança intubada em CPAP, se você não der nenhuma pressão de suporte, nada para essa criança, ela tende a cansar, ela vai respirar algumas vezes e ela vai começar a ter que fazer tanta força para esse ar chegar no pulmão que ela tende a cansar, fadigar, e aí você, muitas vezes, acha que ela não vai tolerar uma extubação e volta atrás com ela. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa situação, lembrando desse conceito. Outro conceito importante, e que a gente bate na tecla aqui da ventilação protetora, um deles é trabalhar com tempo inspiratório o mais curto e adequado, logicamente, para o paciente. E o tempo, para a gente lembrar desse tempo, como é que eu vou imaginar esse tempo inspiratório? A gente tem que falar um pouquinho de constante tempo, que, na verdade, é quanto tempo leva para que as pressões lá nos alvéolos vão se equilibrar com a pressão da via aérea proximal. Então, a partir do momento que você exerce uma pressão, um volume na entrada da via aérea, quanto tempo isso vai levar para se igualar? E se a complacência do pulmão for muito baixa, o pulmão distende muito pouco e se iguala rápido. Se o pulmão tem mais elasticidade, ele demora mais para igualar. Então, já dá para imaginar, se a criança recém-nascida com patologia que precisa de ventilar, geralmente as patologias, na grande maioria das vezes, cursam com diminuição da complacência, essas crianças geralmente precisam trabalhar com um tempo inspiratório curto. Então, o constante tempo, se você for olhar como é que calcula o constante tempo? É a resistência multiplicada pela complacência. Então, se a gente lembra que a resistência é centímetro de água por litro por segundo e a complacência é ml por centímetro de água, se você cortar, na verdade, quando você multiplicar um pelo outro, você vai ter, e dividir por 1000, você vai ter em segundos qual é a sua constante de tempo. Quando a gente olha o gráfico da constante de tempo, a gente vai vendo aqui, no recém-nascido, você precisa de mais ou menos 3 a 15 constantes de tempo para que esse pulmão equilibre as pressões e o volume da via aérea proximal com a distal. Então, você vê, com 3 constantes de tempo, ela chega a 95, então, mais ou menos entre 3 a 5 constantes de tempo. Uma constante de tempo para recém-nascido em torno de 0,15 segundos, é muito baixo. Então, eu preciso de 3 a 5 para que ele iguale essas pressões. Então, aqui eu gosto de botar um exemplo para ficar mais claro. Você pegar uma criança prematura com uma membrana hialina de 1 quilo, essa criança, uma complacência de 1 ml centímetro de água por quilo, uma resistência de 40, que está mais ou menos dentro da normalidade, a resistência, uma complacência diminuída, se você multiplicar um pelo outro e dividir por 1000, uma constante de tempo dessa criança, nessa situação, é 0,04 segundos. Se ele precisa de 3 a 5, então você vê, uma criança nessa situação, um tempo de 0,12 a 0,20, muitas vezes seria o suficiente para ventilar essa criança. Então, a gente tem que lembrar disso na hora que ventilar. Infelizmente, às vezes a gente entra no neonatal e vê prematuro ventilando com tempo de 0,5, às vezes até mais. Hoje, muito menos, logicamente, isso, mas infelizmente ainda acontece. Se você
pegar essa mesma criança, se ela tiver um tubo semi-obstruído, que isso faz aumentar muito a resistência, pula para 150, por exemplo, a constante de tempo passa a ter 0,12 segundos, e aí o constante de tempo para uma criança dessa seria 0,36, 0,6. Então, só para lembrar e para ficar gravado isso, trabalhar com constante de tempo, com o tempo inspiratório sempre muito baixo em recém-nascido, é uma forma de você fazer uma ventilação protetora e diminuir o risco de agressão. E o trabalho respiratório é a energia gasta em cada respiração, por isso a gente diz, quanto menos essa criança briga com o aparelho, menos ela gasta energia, por isso as ventilações sincronizadas são, logicamente, muito superiores. Antigamente a gente não tinha essa estratégia, a gente usava não sincronizado, e aí você acabava tendo que sedar a criança para você conseguir não ventilar sem com que ela brigasse muito com o respirador. E sedar recém-nascido entubado é igual a retardar a extubação dessa criança. Você vai atrasar, muitas vezes, o seu planejamento de extubação. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. A capacidade residual funcional, que é o volume que fica no pulmão, e aí é onde o volume de ar presente no final da expiração, então é onde ocorrem os ciclos respiratórios. Então é importante que ele tenha um pulmão recrutado para ele manter essa proporção de volume residual. O conceito de volume minuto, que é o produto do volume corrente pela frequência, então isso aí também a gente sempre lembrar que isso influencia diretamente a ventilação. Então, pacientes fazendo retenção de CO2 automaticamente, o manuseio que a gente faz do respirador é no sentido de aumentar o volume minuto. Então, nessa estratégia, você pode aumentar a frequência, você pode aumentar a pressão inspiratória para aumentar o delta entre a inspiratória e a pressão expiratória final, PIP-PEP. Então, você tem uma criança ventilando 15,5 e você tem um CO2 mais alto, ela está com 30, eu vou aumentar para 40. É menos agressivo do que se você tiver que aumentar a PIP dela para 17, 18. Mais lógico, isso depende da situação daquela criança naquele momento. Porque ela, às vezes, pode estar retendo CO2, está com uma pressão de 15, mas com o pulmão pouco ventilado. Você olha no raio-x, o pulmão está muito pequeno. Então, às vezes, vale a pena você aumentar esse delta para você garantir um volume pulmonar melhor, e aí você avalia o aumento da frequência. E lembrar sempre no desmame que se eu tenho uma criança que está hiperventilando, a hora que eu vou desmamar, sempre procurar dar preferência a desmamar aquilo que agride mais, ou seja, entre diminuir frequência e manter uma pressão às vezes mais alta, tenta trazer a pressão, se for o caso, mesmo que você mantenha uma frequência mais alta. A frequência mais alta ou mais baixa, ela agride pouco o pulmão da criança, diferente da pressão, que é um fator que aumenta não só o barotrauma, mas também o volutrauma, porque ele mantém um delta maior. O que causa problemas nas crianças recém-nascidas em que vai precisar de ventilação? São crianças que muitas vezes estão hipoventiladas, porque tem uma doença que diminuiu a complacência e que essa criança, na respiração espontânea, sem ajuda, ela não está conseguindo abrir adequadamente esse pulmão e mantê-lo adequadamente aberto. Então, lembrar que quem abre é a pressão positiva máxima e quem mantém ele aberto é o PEP. Então, você tem que trabalhar com isso de forma adequada. Mas lembrar também que, às vezes, a causa de hipóxia na criança pode ser hemodinâmica, você pode ter uma criança com hipertensão pulmonar, você pode ter uma criança que está chuntando pelo pulmão. Então, isso também vai ser causas de distúrbio de troca gasosa que a gente tem que lembrar na hora que vai fazer alguma estratégia para tentar reverter isso. Então, é isso aí, eu já coloquei mais ou menos lá no início, né, a convecção, que é o ar que entra para dentro do pulmão, e a difusão. Então, a criança, para que ela oxigene adequadamente, ela tem que ter convecção, ou seja, o ar tem que chegar no alvéolo, ela tem esse O2, ele tem que se difundir para dentro do vaso e ela tem que ter uma vasculatura pulmonar, um fluxo bom, para que ela possa levar esse oxigênio. Então, qualquer alteração em um desses níveis, você vai gerar hipóxia e você vai precisar de algum tipo de assistência.
Então, na ventilação mecânica, a gente pode manipular o volume minuto, né, ou aumentando a frequência, ou o volume corrente. E o volume corrente, então, lembrar que na criança que não está sendo ventilada a volume, o que está sendo ventilado a pressão controlado a tempo, falar em aumentar o volume corrente é aumentar o ΔP. É aumentar a superfície alveolar, aumentando a área recrutada desse pulmão. Algumas crianças com doenças muito graves, muitas vezes você precisa, às vezes, de parâmetros tão altos na ventilação convencional que você passa, muitas vezes, a ter aí indicação da ventilação de alta frequência, que aí é uma outra proposta de ventilação e o raciocínio, a forma de raciocinar é muito diferente. Então, os ventiladores, de um modo geral, eles vão entregar uma quantidade de gás dentro do pulmão, que ele gera uma pressão positiva, isso numa determinada frequência durante 1 minuto, né? Essa quantidade de ar ela pode ser limitada a tempo, a pressão e a volume. A duração do ciclo, ou seja, a transição do ciclo, né, do que ele passa do ins para o expiratório, isso pode ser a tempo, isso pode ser a pressão, isso pode ser a fluxo de demanda, dependendo da estratégia que você está usando. Lembrando que em NEL, na grande maioria dos serviços, ainda o mais utilizado ainda é a ventilação limitado à pressão, ou seja, você determina uma pressão máxima e você usa um tempo, você fixa um tempo inspiratório para ir fazer a mudança do ins para o expiratório. Então, mas hoje muitos trabalhando também já com o volume garantido. Então, em relação à pressão na via aérea, a gente tem a pressão inspiratória positiva, a gente tem a pressão expiratória final positiva, a gente tem o delta, né, como eu já falei, que é o que determina o volume corrente, que é a diferença entre a pressão ins positiva e a pressão expiratória positiva. O resultado desses parâmetros na via aérea é medido pela pressão média na via aérea, então tem patologias que você às vezes precisa trabalhar com uma pressão média mais alta, mas lembrar que pressão média alta em via aérea, se a criança realmente não estiver precisando muito, é uma causa de lesão pulmonar. O CPAP, né, que é uma grande estratégia que a gente tem usado cada vez mais nas UTIs, não só como estratégia de assistência ventilatória inicial, como eu falei, muitas vezes começando na sala de parto, mas também como estratégia, muitas vezes, de criança ao ser estubada, ou vai para esse CPAP ou vai para a VNI. Tem a relação tempo ins e expiratório. O fisiológico geralmente é 1:3, 1:4, uma respiração não assistida, né? A gente tem que lembrar disso na hora de mexer nos parâmetros para que a gente não faça isso ficar muito antifisiológico. E o volume corrente, que é o volume de gás que você entrega nesse pulmão, que dependendo do respirador, você determina o volume e ele coloca esse volume lá dentro, e aí ele vai até te mostrar qual pressão ele usou para fazer isso, ou na estratégia tradicional TCPL, você determina uma pressão e um delta de pressão inspiratória e PEP, e aí isso aí vai gerar um volume corrente, o aparelho te diz o quanto essa estratégia de pressão está gerando de volume corrente. A ventilação, a gente geralmente diz que a ventilação é assistida quando o aparelho, na verdade, como o próprio nome diz, ele assiste o paciente respirando, né? Na verdade, ele ajuda só. E a controlada, ele faz praticamente o trabalho para a criança, que a gente praticamente, dentro do possível, evita ao máximo ficar controlando, até para que você quer, dentro do possível, tirar essa criança o mais rápido possível dessa situação. As ventilações sincronizadas, elas têm um mecanismo de disparo, o trigger, né, que isso pode ser a fluxo, a pressão. Hoje tem o NAVA também, que é uma estratégia que é mais sensível, que é um sensor colocado lá no esôfago, muito próximo do diafragma, então ele fica detectando a atividade elétrica do diafragma, e aí o respirador, o tempo de resposta do respirador com a respiração é mais rápido, mas nos recém-nascidos, de um modo geral, a gente acaba trabalhando muito mais com fluxo, sensibilidade a fluxo, do que a pressão.
mais sensível, exige menos esforço do paciente, a resposta é um pouco mais rápida. A ciclagem, né, quando a gente fala ciclado a tempo, ciclado a pressão, o que determina a transição da fase inspiratória na respiração. Então, mais ou menos, a curva, né, que a gente vai ter, há um disparo, o respirador tem que reconhecer que essa criança está iniciando uma respiração, e aí ele tenta sincronizar com a inspiração do respirador, e aí vai gerar a pressão ou volume que você vai determinar, isso durante um tempo, ou atingindo uma determinada pressão, e aí ele entra na fase expiratória, a válvula do respirador se abre, e aí ele faz o processo de eliminação do ar. Então, quando eu falo em volume controlado, eu controlo, eu digo para ele qual o volume, e ele vai me dizer qual a pressão ele vai precisar para jogar aquele volume. A vantagem desses métodos atuais de assistência com volume garantido é que o próprio respirador vai ajustando a pressão que ele precisa, ou seja, a doença vai melhorando, ele vai precisando de menos pressão e ele automaticamente vai reduzindo isso. E aí você, lógico, baseado nisso, você interpreta o momento de tentar estubar essa criança. Quando eu trabalho com pressão, controlado por pressão, ele vai ciclar essa pressão ou durante um tempo, quando é PCV, ou seja, é ventilado com pressão controlada, aí é um fluxo de demanda, o fluxo, quando ele estiver chegando perto da pressão que você exigiu, ele vai desacelerando, esse paciente entra na fase expiratória. Então, a pressão, o volume é um resultado daquilo que você está gerando de pressão naquela via aérea. Então, assim, o tempo que decorre, assim, o ciclo da ventilação, e a gente trabalha muito, como eu falei, por tempo, né? A gente determina o tempo inspiratório, e algumas crianças que trabalham controlado a pressão, o respirador, na verdade, você não determina o fluxo, aí ele busca um fluxo capaz de chegar naquela pressão que você está exigindo. Então, esses modos aí é o que a gente está trabalhando. Hoje trabalha ou com SINV ou assistido controlado, a gente vai ver que, principalmente em prematuro, tendência muito maior a trabalhar em assistido controlado, eu vou tentar mostrar o porquê dessa tendência. Pressão de suporte em recém-nascido, a gente praticamente não usa, deixar a criança respirando espontaneamente só com pressão de suporte, ou a gente diminui parâmetro e tenta trazê-la para o CPAP, ou para o VNI já sem tubo, é o mais utilizado. Então, sempre que a respiração é suportada pelo ventilador, ou seja, se você limita o volume, você limita o suporte a determinada pressão ou volume, como eu falei. Se você dá o volume que eu quero, ele utiliza a pressão que precisa. Se eu dou a pressão que eu quero, ele vai me dizer qual o volume que ele conseguiu com aquilo, e aí você vai ajustando de acordo com os seus objetivos aí dentro da sua estratégia de assistência. Então, o volume pode ser pré-determinado ou a pressão pode ser pré-determinada. Então, se o volume é estabelecido, se eu quero 4 ml por quilo, uma criança de 3 quilos tem que gastar 12 ml. Ele vai dizer, olha, ele vai te mostrar que para botar 12 ml ele gastou 18 de pressão. A criança vai melhorando, daqui a pouco ele mostra que ele está precisando só de 14, até que ela vai chegar numa pressão baixa e você tenta estubar essa criança. Então, assim, a sincronização, a forma como o respirador faz isso, ele tenta fazer isso de forma mais fisiológica, para que a criança fique o mais confortável possível naquela estratégia de ventilação, logicamente, evitando variações de pressão que vão gerar muita alteração de fluxo, inclusive fluxo cerebral, que pode gerar aí problemas, né, na frente de neurodesenvolvimento, hemorragias intracranianas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e essas crianças são muito vulneráveis a esse tipo de alteração. O trigger que a gente mais tem utilizado é o ajuste por fluxo, tá? Mas a criança tem uma facilidade, o respirador consegue detectar isso um pouco melhor. O fluxo mínimo que você consegue fazer é em torno de 0,2 litros por minuto.
A gente tem que lembrar que tem vários fatores que podem interferir com essa interação. Então, se a criança é muito imatura, muitas vezes, o tempo de resposta dela não é muito bom, então ela acaba não sincronizando muito bem. Se essa criança estiver muito sedada, ou teve uma hipóxia muito grave, ou tem algum outro distúrbio, isso pode alterar o tempo de resposta dela. Se a complacência da caixa for muito desproporcional à complacência pulmonar, e você começar a ter distorção, isso também vai fazer com que o respirador tenha interpretações, às vezes, erradas. Quando você trabalha com frequência respiratória muito alta, você automaticamente tem que diminuir muito o tempo inspiratório, senão você acaba gerando um autopep. Se você mantiver um tempo inspiratório que você vem usando e aumenta muito a frequência, essas crianças não vão ter tempo de exalar, de colocar para fora esse CO2, e essas crianças começam a fazer muito autopep. Isso também pode alterar a sincronia. A característica das fibras musculares, pouca tolerância à fadiga, isso também pode alterar. Então, a gente acaba que você tem as opções dos respiradores. Então, geralmente, você trabalha com quando a criança faz um movimento, qualquer movimento de fluxo é detectado pelo respirador. Então, você vai ver lá no respirador, o disparo dele está lá o 0. Quando você joga para a direita, quanto mais você vai afastando da direita, geralmente é o fluxo, vai aumentando. Quer dizer, quanto mais eu afasto desse 0, mais eu vou exigir do doente. É a mesma coisa na pressão. Quando eu ponho o disparo à pressão, geralmente ela vai para a esquerda, negativa, ele detecta exatamente essa pressão negativa que vai gerar no movimento inspiratório. Quanto mais eu me afasto do 0, mais eu vou exigir do doente. Então, a gente tem que estar vendo o que a gente está querendo. O disparo por impedância, que eram sensores que ficavam no tórax, não se usa mais, e o NAVA, que é uma estratégia de interação que é mais sensível, mas ainda é muito caro, acho que só o Servo, né, que faz isso, são pouquíssimos respiradores que fazem isso. Então, em comparando, né, os modos assistido controlado ou a ventilação mandatória intermitente sincronizada, então, assim, a grosso modo, no assistido controlado, toda respiração detectada pelo aparelho, todo movimento de respiração que o aparelho detecta, ele acaba assistindo à respiração. Então, ele acaba gerando aqueles parâmetros que você colocou. No SINV, ele só vai assistir o número de vezes que você colocou ele para ventilar por minuto. As respirações extras que vão ocorrer entre esse ciclo é a própria criança que vai fazer. E, geralmente, ela não tem força, muitas vezes, para vencer aquela resistência. Então, a curva de volume e pressão é muito pequena e são muito pouco eficazes em termos de ventilação. Eu acho que com gráfico, depois eu mostrando, fica mais fácil. Pressão de suporte precisa do esforço do paciente, a gente praticamente não usa. Então, esse gráfico e o próximo, ele vai tentar mostrar mais ou menos a mesma coisa, só para ficar bem claro. A maioria, todo mundo já conhece isso, mas só para reforçar. Então, os pontinhos são as respirações espontâneas. O que o respirador tenta fazer é coincidir o movimento inspiratório com o ciclo do respirador. A diferença do SINV para o assistido controlado é que no SINV entra um número pré-determinado de ventilações que vão ser assistidas. Já no assistido controlado, uma vez que você põe um fluxo e o respirador detecta esse movimento de ar ali na saída do tubo, uma vez que detecta, ele vai assistir. Então, ele vai assistir N vezes, dependendo da frequência espontânea desse paciente. Então, aqui mostrando mais ou menos a mesma coisa, o assistido controlado, toda vez que a criança respira, ele vai entrar e vai assistir o ciclo respiratório. No SINV, ele mantém o número de assistência que você determinou na sua frequência, o que for a mais, a criança é que tenta gerar uma curva de volume e pressão. Então, assim, hoje, não existe um consenso para falar, tem que ser assim.
mas existe uma tendência pelos estudos que comparam um modo de outro a mostrar que o volume corrente é menos variável, a criança parece que cansa menos, e ela tem menos variação de pressão, porque ela briga menos quando você usa assistido controlado em comparação ao SINV. Então, esses gráficos, mais uma vez, tentam mostrar isso. Aqui à esquerda, a gente tem o assistido controlado. Então, mostrando toda vez, o roxo são respirações espontâneas, toda vez que ele tem uma respiração espontânea detectada, o respirador vai assistir, ou seja, ele vai gerar uma pressão e vai gerar um fluxo que você determinou nele. Então, quando a gente olha aqui embaixo, o volume gerado nesse pulmão é muito mais homogêneo do que quando você olha ao lado direito, que nas respirações, além daquelas que você setou, ele só vai gerar o fluxo, a pressão e o volume que ele consegue fazer. Então, há uma variação muito maior, né, dessa pressão. Então, lógico, se a criança estiver com um tubo muito comprido, muito fininho, menos volume ela vai gerar nesse pulmão, porque maior a resistência ela vai encontrar para esse ar chegar dentro desse pulmão. E esse trabalho é um trabalho muito interessante, que o autor ele comparou exatamente isso, né? Ele botou esse primeiro gráfico aqui de volume corrente de pressão transpulmonar, mostrando aqui numa criança que estava ventilando sem sincronismo, aqui numa criança que está ventilando com SINV e aqui numa criança que está ventilando em assistido controlado. Sem entender muito de curva, de nada, se a gente olhar aqui, a gente já, de cara, tem uma ideia de que, com o assistido controlado, houve uma melhor sincronia entre o aparelho e o paciente. Isso, logicamente, que causa menos distorção, menos fadiga e, logicamente, menos desgaste para essa criança, porque gera menos estresse, gera menos alteração de pressão arterial. Então, baseado nesses trabalhos, é que a gente tende hoje a trabalhar muito mais com assistido controlado do que com sincronizado. O volume garantido, então, que vem ganhando bastante espaço. Então, a grosso modo, que você pré-seleciona um volume corrente, que o aparelho vai gerar esse volume no pulmão daquela criança e ele vai usar a pressão necessária para fazer isso. E essa pressão vai ser inversamente proporcional ao grau de comprometimento da complacência. Pulmão muito doente, pouco complacente, ele vai precisar de mais pressão. Então, você consegue gerar um volume mais fisiológico e, muitas vezes, adequando a pressão sem depender do profissional que está fazendo isso à beira do leito. Então, não fica profissional dependente, né? Então, os trabalhos assim, em relação a essa estratégia têm mostrado menor tempo aí de ventilação mecânica, o fornecimento de um volume corrente com uma menor variação desse volume corrente durante o suporte e uma melhora significativa combinada em relação à displasia e à mortalidade. Esse trabalho é um trabalho que mostrou o impacto do volume garantido, né, em prematuros, e o autor, na conclusão do trabalho, foi exatamente que o volume garantido combinado com assistido controlado possível diminuiu a variação desse volume corrente e o tempo de ventilação mecânica e, logicamente, melhorando os resultados a longo prazo. Então, a grosso modo, é isso que nós já falamos e repetimos algumas vezes. O aparelho, você gera um volume, determina um volume, ele vê qual é a pressão necessária para isso. E a vantagem, e como a gente não trabalha com tubos com cuff, isso era um grande problema antigamente, porque se você não tem cuff, você tem muita chance, às vezes, de escape, e se essa criança começa a ter escape, você gera um volume corrente, esse volume corrente não chega no pulmão. Então, hoje os aparelhos conseguem compensar um grande percentual desses escapes que possam ocorrer no tubo, mas, lógico, isso tem uma limitação. E, geralmente, ele, para tentar diminuir isso, ao invés dele ele medir o volume que está entrando, ele mede o volume que está saindo. Então, ele, mesmo que se tiver perda, ele mede o volume corrente
caiu, às vezes por causa de um escape, e ele vai tentar corrigir isso aí. Então, a gente vai geralmente selecionar um volume corrente, baseado aí na criança, no peso. Geralmente, você trabalha com volume garantido associado acessível assistido controlado, mas a tendência é usar mais assistido controlado. Alguns sugerem tentar usar CINV no desmame, mas, de um modo geral, quando a gente tem usado, a gente tem começado e terminado com volume garantido e assistido controlado. Geralmente, a seleção no volume corrente, o respirador vai te mostrar qual a PIP que ele está usando isso, não sou eu que digo a PIP, é ele que me diz o que está usando. O que eu digo para ele é um limite que eu coloco em cima dessa PIP que ele está usando, para que não ocorra em algum momento que possa ter aí sobreposição de pressão e a pressão ultrapasse uma pressão segura. Então, eu limito essa pressão que ele vai usar em 3 a 5 pontos acima do que ele está usando para fazer esse volume garantido chegar dentro do pulmão. Lembrar de sempre botar uma PEP adequada, lembrando do conceito aí de capacidade residual funcional. Então, eu preciso de um pulmão recrutado, não posso deixar esse pulmão fechar na expiração. Eu vou dizer, eu digo o volume, a frequência que eu quero. Então, como eu falei, o microprocessador do aparelho, ele compara o volume corrente exalado na respiração anterior e ajusta a PIP para ele compensar se tiver perdas nesse. E, geralmente, o próprio aparelho ele já faz essa limitação de um volume corrente, botando 30% acima do volume corrente máximo, para que não haja também risco de volutrauma. Mas os trabalhos têm mostrado que, logicamente, que o volume corrente aí, na verdade, ele acaba somando o movimento da criança, muitas vezes, com o volume que você está gerando. E isso não, faz com que o volume não fique um volume nem sempre homogêneo, você tem variações. E os trabalhos mostram que se a pessoa ventilasse o tempo inteiro, entrando exatamente o mesmo volume saindo no pulmão, teriam áreas do pulmão que poderiam entrar em colapso, porque elas estariam sendo meio ventiladas. Então, quando a criança, às vezes, faz um movimento, e isso gera esse movimento, esse aumento dentro da segurança no volume corrente, isso acaba fazendo com que haja uma melhor ventilação, melhor recrutamento nesse pulmão. Aqui é uma tabela que alguns, né, tem outros, sugerindo pela prematuridade, pela doença, pelo peso, qual é o volume corrente que você vai colocar no seu aparelho. E não no desmame. Lembrar que você não precisa desmamar o volume corrente, porque geralmente quando você põe um volume corrente, você pensa num volume corrente fisiológico para aquela criança. A única situação que você pode pensar nisso é você ter lá uma variação 4, 6, você está no 6, essa criança fazendo alcalose, aí você trazer para o mínimo. Mas geralmente você não tem necessidade de fazer isso. A pressão você também não desmama, é o próprio respirador que vai diminuindo de acordo com a melhora da doença. Então, volume corrente abaixo de 3,5, 4, isso pode gerar um aumento de esforço do paciente, o que não é bom. Então, lembrar sempre de manter uma boa PEP, para que você garanta que um pulmão se mantenha recrutado durante toda a respiração. E os critérios para você estubar uma criança que está em volume garantido é exatamente quando a PIP que o respirador está usando para gerar aquele volume corrente chegue a uma PIP que você considera baixa, e aí você já está também, muitas vezes, com uma FO2 mais baixa, uma gasometria dentro dos valores aceitáveis para aquela situação. Então, você, a partir daí, já pode pensar em extubação. Então, chamando a atenção, cuidado com extravasamento muito grande, né, no tubo orotraqueal. A maioria dos aparelhos ele consegue corrigir, compensar um escape de até 40%, que é bastante coisa. E tem alguns aparelhos desses mais top de linha que chegam a conseguir compensar até 70%. Então, dependendo da situação, é porque a gente, logicamente, quer estubar o mais rápido possível. Mas se fosse uma criança que fosse ficar mais tempo, se começasse a ter escape muito grande, você teria que pensar até em trocar esse tubo, né? Então, assim, isso aqui, de um modo geral, é o que a gente já falou. Depois eu vou passar para vocês isso aí.
não vamos ficar, também para não ficar muito repetitivo. Se a criança em volume garantido começar a ter piora, aumentar a frequência respiratória, começar a saturar mal, a PIP está muito baixa, você vê uma gaso ruim, geralmente você tem que ver se a PEP que você está usando é o suficiente, ou se está usando uma PEP, às vezes, que não está mantendo um pulmão recrutado, se você está trabalhando com tempo respiratório muito curto, volume corrente setado foi muito baixo, ou que você esteja tendo muito extravasamento, né, de escape de ar. Então, você tem que sempre pensar nessas coisas quando essa estratégia não está funcionando de forma adequada. É um método seguro e viável, mesmo nas crianças prematuras extremas, principalmente nela, mais fisiológico, e os trabalhos têm mostrado melhores resultados, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Na estratégia de TCPL, que é o que a gente usa, os parâmetros que a gente vai trabalhar, que são esses do nosso dia a dia. Então, só rapidamente para a gente lembrar que a pressão média na via aérea, ela é o resultado de todos esses parâmetros. Ou seja, se eu aumento a PIP, na verdade, ela é representada nessa curva, nesse gráfico, com uma área que está embaixo da curva de ventilação aqui. Então, se eu aumento a PIP, eu aumento essa área. Se eu aumento a PEP, eu aumento essa área. Se eu aumento, né, essa relação tempo-ins, eu aumento essa área. O único parâmetro praticamente que não aumenta, não altera a MAP, é exatamente a FiO2, e a frequência é muito pouco. Geralmente, a frequência que a gente começa, um recém-nascido, você vai setar no respirador, em 30, 40, geralmente, é o padrão, é receita de bolo, né? Começando sempre com tempo-ins mais curto, 0,4, 0,45, nunca mais do que isso. A PEP vai depender também do tipo de patologia desse paciente, né? Então, é ela que vai evitar que o pulmão desrecrute e vai, muitas vezes, prevenir a telectrauma. Então, a gente tem que lembrar sempre de olhar o raio-x, ver se o pulmão está com uma área de troca boa. Então, não esquecer disso. E lembrando sempre que quando você faz aumento muito excessivo de frequência respiratória, Gabriel viu a criança que a gente estava lá de DR, que a gente teve que aumentar, trabalhar com uma frequência mais alta, chegando a 80. Essas crianças, geralmente, você tem que trazer o tempo INS para 0,3, e às vezes você quase que tira a PEP do respirador, deixa uma PEP muito pequena, 2, 3, porque ele tende a fazer autopep, e aí você vai, se você for ler a PEP que ele está vendo, você está setando 2, 3, ele está lendo 5, 6. Então, há uma tendência à retenção de ar quando se trabalha com frequências muito altas. A pressão inspiratória é trabalhar com a pressão capaz de movimentar esse tórax da criança, sempre se preocupar com pressão excessiva. Se você está com PIP muito alto, você pode ter certeza que seu volume corrente também está muito alto, e isso é uma causa de lesão pulmonar. Então, nos prematuros, principalmente, muito cuidado com isso. Para eu ter uma ideia se essa criança está ventilando adequadamente, é o movimento de tórax, ver se o paciente está confortável. Então, a gente trabalha com quase não ceda essas crianças, quase não ceda, a não ser criança que vai ficar entubada, porque é uma doença muito grave, muito tempo, mas as crianças você tem perspectiva de estubar logo. A gente evita ao máximo, se fizer alguma coisa, geralmente é uma analgesia, às vezes com fentanil, mas em dose mínima, para que isso não venha interferir no seu processo de desmame. Manter sempre a saturação alvo 90, 95, evitando hipóxia, evitando hiperóxia, né? Aceitar sempre uma PCO2 mais alta, não é aquela PCO2 que a gente vê, né? Que a gente vê 35 a 45, a gente tolera às vezes 55, às vezes até um pouco mais, desde que o pH esteja aí acima de 7,20, 7,25. Trabalhar com um mínimo de volume corrente, mais lógico, sem gerar também um baixo volume corrente, que pode gerar aí uma hipoventilação nesses pacientes. Então, aquela receitinha de bolo que geralmente a gente, quando vai botar uma criança no respirador, a frequência ali 40, 50, 60, dependendo da criança. Muitas vezes a gente põe 100% e vem baixando. Tem gente que, vou botar 60 só. Isso aí vai muito de pessoa para pessoa. PEP 5, 6, que é uma PEP que
geralmente garante um pulmão recrutado. A PIP é o suficiente para mexer com essa caixa torácica e gerar um volume corrente, de preferência entre 4 6 ml por quilo. O fluxo, geralmente a gente trabalha com fluxo também entre 6 e 8. Lembrar que fluxos muito altos alteram o formato da curva, né? A curva ela chega no pico de pressão mais rápido, então ela deixa de ser aquela curva mais sinusoide para ser uma curva mais quadrada, isso aumenta a área, então aumenta muito a MAP, aumenta o risco de lesão. O disparo, né, a gente sempre tem dado mais preferência para o sensor a fluxo, geralmente 0,2 a 0,5, geralmente a gente começa 0,4, 0,5, e o modo mais usado, se você não tiver como fazer volume garantido, ou se optar por outro, é o TCPL, e geralmente a gente tem dado preferência para o assistido controlado. Lembrar que para alterar a oxigenação, os parâmetros que mexem diretamente com isso é a fração inspirada e o volume, a pressão, né? Você tem que garantir um volume corrente aí nesse pulmão. Se eu quiser ventilar mais ou menos esse paciente, os parâmetros que eu vou alterar são exatamente os parâmetros que compõem o volume minuto, frequência e o ΔP, que é a diferença entre a PIP e a PEP. A monitorização hoje, os respiradores, na grande maioria das vezes, eles te dão esse feedback, né, te trazendo algumas curvas, né, os fisioterapeutas especializados nessa área costumam ser muito craques nisso, né? A gente tem lá no hospital alguns bons fisioterapeutas que eu, particularmente, aprendo muito com eles e procuro estar sempre ali discutindo, e a gente nem sempre domina muito bem isso. Então, assim, curva volume-pressão é aquela primeira curva que eu mostrei lá no início, né, que mostra que o formato dela já te chama atenção, ela te dá uma ideia assim, muito boa, se esse pulmão está com uma complacência boa, se está muito insuflado, se está precisando ajustar a PEP, se está tendo escape nesse tubo, ele te ajuda, tudo isso ele vai te dar ajuda. Então, você olha para essa primeira curva, gerou uma pressão, fez um primeiro ponto de inflexão, abriu o pulmão vai até um ponto, aí ele chegou próximo do limite, ele relaxa a musculatura ou a válvula do respirador se abre e aí essa criança tende a expirar. Então, esse formato de curva cheio, ele te dá essa ideia de um pulmão com bom volume. Quando você olha para essa curva ao lado, você vai ver que você gerou pressão, 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 ele abriu o pulmão, olha, o mesmo ponto aqui, olha, aqui ele recrutou o pulmão, e foi esse ponto de inflexão, só que você gerou pressão, pressão, e ele conseguiu gerar pouco volume, porque o pulmão era muito doente, estava muito duro. E aí, às vezes, essas curvas chegam a fazer até esse bico, que alguns chamam de bico de papagaio, outros dão outro nome para isso. Então, ele chega aqui, ele anda praticamente reto. Então, são pulmões de complacência muito diminuída. A curva de volume-fluxo, que ela te dá uma ideia muito boa para você ver como é que está a resistência da via aérea. Então, quando você tem uma resistência muito alterada, né, pulmão com resistência muito alta, geralmente você tem um fluxo inspiratório. O fluxo expiratório, quando ele vai voltar, ele teria que voltar até o ponto zero, também de uma forma, como vocês estão vendo aqui em cima, você vai ver que ele volta de forma mais lenta. Então, isso pode estar falando a favor de resistência muito alta. Se a curva, o fluxo, não volta ao ponto zero, geralmente você deve estar tendo algum escape nesse tubo, tendo vazamento nesse tubo. Você vê que aqui, olha, nessa curva de fluxo-volume, você gerou um fluxo inspiratório, o volume abriu, quando o pulmão começou a expirar, o fluxo teria que voltar a zero, ele volta e não chega ao zero. E mesma coisa nessa curva aqui do volume, que ela sobe e ela não volta ao zero, ela escapou antes, e aí você tem um sinal de que está tendo uma perda ali. Tubo 3,5. Repare as curvas. A de cima, pressão, volume. Está gerando um volume, mas chama atenção que na volta ele dá uma queda muito rápida aqui, na expiração. E quando você olha a curva de fluxo, ele faz a curva, vem, quando ele era para voltar aqui, de repente ele faz um dente aqui e interrompe essa volta.
a gente foi e trocou esse... Olha, ele estava nesse cubo, repara aqui, olha, ele estava tendo 91% de escape nesse tubo. Nós fomos, era uma criança grave, ninguém ficava querendo mexer em trocador, mas nós resolvemos trocar esse tubo e botamos um tubo 4 nela. Olha como é que a curva mudou imediatamente. Repare só, a curva volume. Essa criança era uma criança de hernia diafragmática, por isso que ela tem esse volume muito pequeno de pulmão. E a curva de fluxo volta a ficar muito próximo da curva de normalidade. A fuga aqui agora é só de 6%. Essa curva de volume aqui embaixo, repare também que ela não, na hora de voltar, ela tem um escape, ela não volta como essa aqui está voltando. Ó. Inspirou, expirou, inspirou, expirou. Aqui, inspirou, na hora de voltar, ela escapa o ar. Aqui eu só trouxe ela na dinâmica, fica mais fácil da gente ver. Então, aqui a curva de volume, ó, ela vem e desce aqui, ao invés de fazer a volta arredondada. E aqui ela faz a IS, e a IS aqui ela interrompe. Quando a gente põe essa outra, já com tubo 4, ela já faz a volta mais fisiológica. O volume pulmonar também, a volta já é mais fisiológica, apesar do volume pequeno. E a curva de volume e tempo, que também ajuda a avaliar a complacência e resistência. Se você tiver um formato mais apiculado, né, geralmente o volume controlado, ou seja, a criança que você está gerando um determinado volume. E geralmente, quando você tem uma forma mais quadrada, geralmente são nas formas onde você está trabalhando com pressão controlada, que a gente usa menos na NEL. Então, a gente tem que estar sempre olhando para o doente que está sendo ventilado, vendo ele ventilar, olhar o respirador, tentar... Essa é uma observação, que é um exercício que a gente tem que estar fazendo a todo momento. Não é olhar só para o aparelho, nem olhar só para a criança. Tem que estar olhando os dois de forma conjunta. Sempre escutar o doente e sempre fazer as avaliações necessárias para você tentar detectar se algum problema possa vir a estar ocorrendo. Se um paciente está ventilando, começa a ter queda de saturação, não ventilar bem, uma das alternativas que a gente geralmente usa é desconectar do respirador, ventilar na mão. Lembrando sempre que quando você está ventilando na mão, você está gerando uma pressão inspiratória, mas não está dando PEP. Então, se esse pulmão tiver complacência ruim, ele tende a colabar. Mas, às vezes, você tem que fazer isso. Se o paciente no ambu sobe, alguma coisa está acontecendo. E aí você tem que achar se esse problema está no respirador ou dentro ou no circuito. E aí você tenta corrigir isso mais rápido. Então, o problema pode estar no tubo, na patência, o tubo está obstruído, o tubo está seletivo. Olha o raio-x, vê se o tubo mexeu ou não mexeu, olha a posição do tubo, se está anotada a profundidade, se o tórax está expandindo, se você ausculta a entrada de ar igual de um lado ou de outro, gasometria, vê raio-x. Teve um raio-x de manhã, mas ele teve uma piora, se for preciso, radiografa novamente. Se não encontrar nada, e esse paciente continuar não oxigenando bem, pensar sempre que pode ser hemodinâmico, esse paciente pode estar hipotenso, pode estar chocado, pode estar com uma disfunção cardíaca grave. Então, procurar corrigir isso o mais rápido possível. Se o paciente está muito doente, você vai precisar que o respirador trabalhe mais por ele. Procurar ver sempre se tem escape de ar ou não. Cuidado, porque escape de ar é uma causa, às vezes, de piora súbita nessas crianças. Se o paciente está brigando muito com o respirador, principalmente pacientes que têm hipertensão pulmonar, você vai, muitas vezes, ter que sedar esse doente, procurando lembrar sempre que a analgesia, nunca sedar sem fazer analgesia, e muitas vezes ele está brigando porque ele está querendo ser estubado. A gente sempre tem crianças que às vezes estubam espontaneamente, você coloca ela numa pronga, ela fica. Então, mostrando que você não estava com uma boa percepção do momento certo de estubá-lo. Se o paciente está interagindo com o respirador, isso está sendo feito de forma confortável, e o paciente tem que, se estiver sincronizado, se essa sincronia está ocorrendo, se você muitas vezes tem que rever. Eu já vi situações de crianças, às vezes, maiores, já que estão crônicas ali dentro, que estavam
por exemplo, com sensibilidade a fluxo, e a criança tinha muito movimento, você olhava para ela, ela estava com a cara de sofrimento, com muito movimento respiratório, e você olhava para o respirador não respondia, não entrava aqueles... Ela estava em assistida controlado, ele não assistia aquele ciclo da criança, e aí a fisioterapeuta estava avaliando essa criança, na hora ela olhou e falou, peraí, deixa eu fazer um negócio. Foi lá, mudou a sensibilidade de fluxo para pressão, na mesma hora a cara da criança mudou, e aí aquela frequência da criança passou a ser lida e assistida pelo respirador, a criança mudou assim, o panorama dela completamente. Então, assim, são detalhes que, logicamente, quanto mais a pessoa está ali ao lado do leito, olhando para essa criança, sempre tem mais chance de detectar isso, né? A gente procura sempre permitir, como eu já falei, hipercapnia ou hipoxemia permissiva, mas, logicamente, tudo com suas limitações. O desmame, é importante que se tenha um padrão de desmame. Isso é um trabalho que o Guilherme Santana fez quando ele estava na McMaster, e ele contava isso, que quando ele chegou na McMaster, lá nos Estados Unidos e Canadá, eles têm muito a figura de um terapeuta respiratório, não é um fisioterapeuta, é um terapeuta respiratório. A pessoa especializa só em terapia respiratória, essas pessoas ficam dentro da UTI, dão um plantão dentro da UTI, e quando ele chegou na McMaster, ele falou, essas pessoas é que ditavam as regras em termos de ventilação, lógico, discutindo com o médico, mas eles que controlavam. E aí eles tinham um protocolo de desmame, que estavam começando a fazer. Aí ele disse que, particularmente, ele nem levava muita fé nisso, mas acabou que eles fizeram um trabalho comparativo do desmame com o protocolo dos terapeutas respiratórios e o desmame antes desse protocolo, que era médico dependente. Como eu já falei, tem médico que fica doido para estubar, tem médico que se acomoda demais vendo um paciente entubado, oxigenando bem, com a gaso boa. Então, a surpresa dele é que esses pacientes com desmame controlado, direitinho, com protocolo bem feito, eles foram desmamados mais rápido, foram estubados mais rápido. Então, quando a gente põe um paciente no respirador, o que a gente mais deseja é estubá-lo. Então, isso aqui, lógico, não é 340%. Então, se uma criança está com uma FiO2 baixa, com uma PCO2 dentro dos níveis aceitáveis, com uma MAP baixa no respirador, a gente tem que tentar a extubação. Não protele a extubação. Cada dia entubado aumenta risco de infecção, aumenta risco de lesão pulmonar. Então, lógico, isso depende de cada situação, mas se a criança te permite isso, faça isso o mais rápido possível. Quando ela está em assistido controlado, a gente vai reduzindo a FiO2, vai reduzindo a PIP até um mínimo que ela consiga manter um bom volume corrente. E essas crianças já com uma MAP mais baixa, a gente tenta estubá-lo mais rápido. Posição de prona em algumas crianças, principalmente crianças muito tempo ventiladas, mais graves, ajuda muito, porque você consegue ventilar algumas áreas do pulmão que no decúbito dorsal você não faz isso. Em criança recém-nascida é muito mais fácil você tentar essa estratégia, né? É muito mais difícil fazer isso em terapia intensiva de adulto, até na pediatra, pacientes às vezes cheios de fio, de tubo, de catéter, você mexer com o paciente, não deu certo, volta ele. Então, para a NEL, isso é bem mais fácil, né? Se você achar que isso vai trazer vantagem, sempre vale a pena essa tentativa, dependendo da situação. As complicações são complicações relacionadas à toxicidade e aos parâmetros de ventilação, né? Então, lembrando que volutrauma, principalmente volutrauma, é o mais lesivo, vamos dizer assim. Aí você pode ter pneumonias associadas à ventilação, outras infecções, tem complicações relacionadas a tempo excessivo de sedação, crianças que, quando você tenta desmamar da sedação, elas não toleram o desmame, fazem agitação, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Os riscos, né, dos dispositivos que às vezes essa criança está precisando, né, que estão muitas vezes vinculados à necessidade de ventilação mecânica, e extubação acidental, que sempre tem que ser prevenido e, se acontecer, identificado o mais rápido possível. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. E aí eu fico à disposição. Eu sei que o tempo foi Só bom. isso tudo, Beto?
Alan, peço Eu acho que desculpa. foi ótimo. Você, Peço você deu um desculpa. passeio geral aí, foi muito bom, cara. Que bom, eu peço desculpa pelo tempo, porque é um tema que tentar fazer isso muito rápido, eu acho que fica, não é o nosso objetivo Não, aqui, né? eu acho que foi ideal. Você foi super, eu achei super didático, aprendi bastante aí. Ah, E a gente que já tem assim manejo de ventilação há muito tempo, né? Às vezes a gente fica só aqui naquela mão prática da gente. Você exato. veio relembrar um monte de conceitos aí super importantes, super legais. Eu gostei muito. Foi ótimo a Que tua bom. vinda. Pessoal, vamos perguntar. Aproveita aí o que o Beto tem para responder para gente. Beto, muito obrigado, foi ótimo, viu? Pô, que bom, Gabriel. Foi Então ótimo pergunta, mesmo. Gabriel. Aproveita. Oi? Perguntas e comentários. Nath, Betinho, parabéns, adorei a aula, aprendi muito mais, relembrei conceitos aí que a gente acaba na prática esquecendo, e o volume garantido a gente tem usado muito mais agora, né, na prática do que a gente há 2 anos atrás, então a gente tem feito como uma rotina mesmo no bebê prematuro, a gente tem colocado em volume garantido. O que a gente tem evitado colocar, né, não sei se, né, lá no Figueira a gente tem feito isso, o bebê que está muito sedado, a gente acaba não botando no volume garantido, acaba botando no TCPL assiste controlado, mas a gente tem tido mais prática agora no VG e a gente tem tido melhor resultado, né? Acho que a gente tem visto isso no isso nosso aí. dia a dia. Obrigado pela aula, adorei, Betinho, muito Nada, eu obrigada, foi excelente. agradeço o convite. Obrigada. Por nada. Beto, você vai compartilhar os slides com a gente? Posso compartilhar o slide e eu vou salvar a aula aqui e mando para vocês também o link da aula. Poxa, ótimo, Porque, na porque verdade, eu tem. baixo ela no YouTube, ela fica no YouTube. E aí eu mando, é só acessar o link, ela vai direto lá no YouTube, dá para você rever, tá bom? Não, vai ser ótimo. Eu acho que para a gente vai ser super importante ter esse acesso aí. E a Tá gente vai ótimo. tirar muita coisa da tua aula também e dos slides, se você puder mandar, porque a Não, gente mando vai sim. replicar isso aqui na... Então, foi muito legal, gostei muito. Ó, obrigado. Parabéns aí. Obrigado. Então tá bom, gente. Valeu, Beto. Gente, Fica com abraço. Deus. Boa noite para vocês. Tchau, Betinho, Tchau. obrigada, Betinho. Tchau, Nath. Obrigado.